Russell Crowe meteu o pé na porta e falou que Gladiador 2 cometeu o maior erro possível para uma sequência desse nível. Segundo ele, o filme perdeu justamente o núcleo moral que transformou o primeiro Gladiador em um clássico absurdo. Are you not entertained? Are you not entertained? Is that why you are here? Então fica comigo até o final, que hoje a análise tá show e eu vou explicar por que o Russell Crowe destruiu o Gladiador 2 e por que isso faz sentido, porque realmente esse segundo filme é podre. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora! Solta a vinheta aí! Cara, antes de qualquer coisa, Russell Crowe é Gladiador. Ele ganhou o Oscar de melhor ator por Maximus em 2001. O filme levou o Oscar de melhor filme e virou um dos épicos mais marcantes do cinema moderno. No próprio set do primeiro filme, ele já tinha uma relação intensa com o projeto. Em entrevista antiga, ele chegou a chamar o roteiro original de lixo. E brigou diariamente para moldar o Maximus do jeito que a gente conhece hoje. Um cara obcecado por vingança, mas com um código moral muito claro. Então, quando o mesmo ator vem agora, em 2025, e fala que a sequência não entendeu o que fez o original funcionar, a gente tem que parar e ouvir. Gladiador 2 saiu no fim de 2024, dirigido de novo pelo Ridley Scott, com Paul Mescal no papel do Lucius, agora adulto, escravizado, virando gladiador, com Denzel Washington, Pedro Pascal, que está em todos os filmes, e Connie Nielsen completando o elenco. A gente não pode falar que o filme foi um flop total, porque ele fez em torno de 460 milhões de dólares em bilheteria no mundo e chegou a ganhar indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar. Ok. Só que, para muita gente, foi podre, muito abaixo do original. E o Russell Crowe aparentemente foi um deles. Numa entrevista que ele deu agora para a rádio Triple J, ele disse basicamente o seguinte, abre aspas. O recente filme, que a gente nem precisa citar, é um exemplo de gente que não entendeu o que fez o primeiro especial. Não era o espetáculo, não era a ação, era o núcleo moral, fecha aspas. O filme que a gente não precisa nem citar, o cara destruiu só aí. É podre e eu concordo, acabou. Agora vem o ponto que é o maior erro de Gladiador 2 na visão do Russell Crowe. No filme novo, a gente descobre que o Lucius, o personagem do Pedro Mescal, é na verdade filho do Maximus com a Lucila. Ou seja, o filme transformou o Lucius em filho bastardo do Maximus. No primeiro filme, isso nunca foi cogitado. Inventaram isso para o segundo. Qual o problema disso? Todo. No primeiro Gladiador, todo o arco do Maximus é construído em cima da fidelidade absoluta à esposa e ao filho, que são brutalmente assassinados. Eu sempre pensei nisso, cara. Era tipo, mataram minha família, destruíram minha casa, eu vou me vingar e reencontrar eles no além. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix Legions, loyal servant to the true emperor Marcus Aurelius. Father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next. Aí tu faz um Gladiador 2 falando que ele teve um caso com a Lucila, rolou um filho escondido aí no meio, e que por acaso ele tinha a mesma idade do filme dele, inclusive. O que tu tá dizendo é, enquanto ele tava lutando por honra e família, ele também tava metendo o chifre na esposa. Como é que não pensaram nisso, velho? E é exatamente isso que deixou o Russell Crowe pistola. Na entrevista ele conta que lá atrás, no set do primeiro filme, ele tinha uma briga diária para manter esse eixo moral do personagem. Abre aspas. Foi uma luta diária manter o núcleo moral do Maximus. A quantidade de vezes que sugeriram cena de para ele
era como se tirasse o poder do personagem. Porque se ele tá com a esposa, mas também tá pegando outra, você destrói o que move a história, fecha aspas. Ou seja, o que o estúdio e o roteiro tentaram enfiar em Gladiador 2 é exatamente o tipo de coisa que o Russell Crowe segurou no braço para não fazerem no primeiro filme. Porque é óbvio que isso destrói o código moral do Maximus e por tabela enfraquece o primeiro filme. O segundo não só foi podre, como acabou estragando o elemento honra que criaram no primeiro. O Russell Crowe não tá dizendo que Gladiador 2 foi tecnicamente podre ou alguma coisa assim. Tem umas batalhas, tem umas cenas bonitas e tal. A questão é, no primeiro, Maximus é um cara que poderia ter cedido à corrupção, luxúria, aos prazeres de Roma e não cede 1 milímetro. Ele é leal a uma esposa que está morta, a um filho que está morto e mesmo assim ele não negocia esse princípio. Quando o segundo filme decide que ele tem um caso escondido com a Lucilla e que disso nasceu um novo herói, o segundo filme, né? Ele troca um protagonista motivado por honra e culpa por uma solução de roteiro que acaba com o primeiro filme. Eu fico imaginando os executivos sentando na mesa para discutir esse roteiro. Sério. Outro ponto importante, o Russell Crowe não teve nenhuma participação em Gladiador 2, zero. Não foi consultado sobre a obra, não teve voz no desenvolvimento. Em 2023 ele já tinha dito que eles deveriam estar pagando pela quantidade de perguntas que ele responde sobre o filme que ele nem tá. Ele falou assim, nesse mundo tô morto, pô. Tá certo, né? A sensação de que mexeram no núcleo moral do personagem que ele passou meses defendendo no set deve ser punk, né, pro cara. Ele tá completamente certo. Tentaram acabar com o personagem dele, essa é a real. Do ponto de vista de mercado, o Gladiador 2 não foi mal, ele foi razoavelmente bem, ganhou quase 500 milhões de dólares em bilheteria, não foi um desastre comercialmente falando, mas falando de filme, falando do filme especificamente, é podre. Primeiro porque ele tenta copiar muito do primeiro filme em muita coisa, e aí essa história de destruir o personagem do Maximus é o que de pior esse filme gerou. Se eu considerar que existe um universo gladiador, o 2 pra mim não entra no cânone. Sem contar aqueles imperadores lixo que tem lá. Comparar eles com Joaquin Phoenix não tem como. É absurda a diferença. Olha, Hollywood hoje vive muito de legado, a gente sabe disso. Remake, reboot, sequência tardia, spin-off de franquia clássica. Isso funciona financeiramente, mas tem um preço. Quanto mais você mexe em uma obra que já estava fechada, entre aspas, mais risco você corre de distorcer o que tornava ela legal. E é exatamente isso que acontece no caso do Gladiador 2. Russell Crowe ainda finaliza, abre aspas. Vale mesmo a pena revisitar essas histórias se para isso a gente precisa reescrever a alma dos personagens? Fecha aspas. Pô, impecável. Quando o maior erro de um filme é justamente aquilo que ele distorce em cima da base moral do original, a discussão deixa de ser só gostei ou não gostei e vira algo que simplesmente não faz sentido. Então, resumindo, Gladiador 2 infelizmente existe. Na visão do Russell Crowe e na minha também, quem escreveu esse lixo simplesmente não entendeu o que o primeiro Gladiador fez para ser especial. O que eu não consigo entender é como o Ridley Scott conseguiu deixar isso passar, sério mesmo. Agora eu quero saber de você. Você acha que o Russell Crowe tem razão? Comenta aí embaixo, porque esse tema rende muita coisa. Moral de personagem, respeito ao material original, limite de até onde uma sequência pode ir sem trair o filme que veio antes. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no Super Take e compartilha essa birosca. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.